Graça e paz, igreja. Amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Mais uma noite Ele nos atrai para a presença dEle. Que nessa noite Ele possa falar com você e possa se revelar a você. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 26. Marcos 10, 27. 10, 27. Amém? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Eu vou falar com você nessa noite. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui cheios da Tua presença. Que o Senhor possa falar com cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, nesse lugar, cada um que está assistindo agora, que ainda vai assistir algum dia. Que essa palavra possa cair em terra fértil, que ela possa produzir frutos, que todo esse culto seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor possa se assentar no trono de glória nessa noite, receber o louvor, receber a palavra que será ministrada. Senhor, engrandeça o Teu nome. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você aqui pode se assentar. O Senhor Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Amém. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que às vezes nós precisamos lembrar de coisas que parecem óbvias, mas para o Senhor tudo é possível. Não há nada na sua vida, não há nada que não esteja debaixo das mãos do Senhor. E tudo que acontece, toda a porta que se abre, toda a porta que se fecha, qualquer situação que se levanta, em tudo, o Senhor Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo que Ele foi. Ele vai ser para sempre o mesmo Deus. Aleluia. A palavra nos conta que aquele povo saiu do Egito, eles tinham acabado de sair e ainda assim eles já estavam murmurando. Eles se voltaram para Moisés e falaram: era melhor que a gente estivesse continuando nossa vida de escravos do que seguir para um caminho que nós não sabemos onde vai dar, para morrer nesse deserto. E eu e você, a gente possa sempre se lembrar de quem o Senhor é, se lembrar de tudo que Ele já fez na nossa vida, e que a gente possa ter o nosso coração sempre cheio de gratidão no Senhor. Quando nós olhamos para trás e lembramos que o Senhor já fez na nossa vida no passado, nós temos a certeza que Ele pode fazer novamente. E eu estou dizendo para você uma palavra direta, simples, e talvez a gente já tenha ouvido dezenas de vezes. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. O Deus que conduziu aquele povo pelo deserto é o mesmo que cuidou deles dia e noite. E quando eles chegaram com fome, o Senhor tinha provisão. Quando eles precisavam de uma nuvem para esconder do sol, o Senhor estava ali. Quando eles precisavam de cada caminho, o Senhor estava ali com o seu povo. Glória e massa de tanto caminho para eles. Esse mesmo Deus está dizendo para mim e para você: não há nada que seja possível. Às vezes, quando a gente fala isso para os outros, parece fácil, mas quando é para a gente, aí parece coisa diferente. Quando é a gente que está vivendo esse deserto e matado a nunca, parece que daí as coisas não são fáceis como a gente fala.
você hoje, o Senhor está dizendo para nós nos lembrarmos. Ele continua sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso. E nessa noite você pode entrar com confiança na presença dele. E como diz lá em Hebreus, nós temos um trono de graça que está acessível, no qual nós podemos chegar com confiança e obter ajuda diante da necessidade. Então, nessa noite você pode entrar na presença do Senhor, você pode se derramar na presença dele, você pode falar com ele tendo a certeza que ele é o Deus vivo, que ele continua sendo mesmo, e que todas as coisas são possíveis para ele. Não há doença, não há situação, não há levante do inimigo, mas todas as coisas estão debaixo da palma das mãos do Senhor. Ele continua sendo mesmo. Comece a profetizar sobre a sua vida, comece a profetizar sobre essa situação, crendo que o Senhor ele pode fazer todas as coisas. E aquele que crê e persevera e vive a promessa do Senhor. Amém? Deus vivo, ele está aqui nessa noite. Vamos nos levantar e vamos adorar ele louvando o ministério do povo. Amém?
Glorificado, exaltado ao Senhor. Aleluia. Alô, igreja. Um momento de muita alegria, nós podemos estar na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu cumprimento também você que está acompanhando nós pela live, que Deus possa me usar para você receber uma palavra poderosa hoje, na sua casa, na sua vida, para que Deus faça trabalhar dele aí onde você está. E nós que estamos aqui reunidos como igreja, que também no poder de Deus possa descer sobre o seu lugar, a tua vida não será a mesma maneira que você chegou no seu lugar. Eu creio que Deus tem algo poderoso na tua vida aqui nesta noite. Porque antes que você viesse a este lugar, ele já estava aqui. E o poder dele está junto neste lugar. Aleluia. Eu glorifico o nome dele pelo santo nome. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em Lucas 23, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja?
E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Só irmãos. Podem aceitar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos o teu santo nome, Pai querido. Pai querido, que o Senhor move, Senhor, sobre este lugar a tua presença. Senhor, fala conosco, Pai querido, de uma maneira, Senhor, sobrenatural, Pai querido. Que cada um, Senhor Jesus, possa receber de Ti, Senhor Jesus, que o Senhor tem falado com cada um e cada coração nesta noite, Pai querido. Move a tua presença, o teu Espírito Santo, Pai, no nosso meio. Que seja, Senhor, cheio, Senhor, da tua vontade, do teu querer, da tua presença, Pai querido. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor usa a minha vida, Pai, que diminua a Deus, Senhor, e que cresça, Senhor, somente a Ti, Senhor, Senhor, Pai, que assim nós oramos, Pai, que te pedimos, ó Pai, que a tua palavra seja dirigida somente pelo teu Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar com uma introdução que a gente passou por esse período agora, muito recente, esse mês agora de abril, e são datas comemorativas que nós temos aqui também, né, no nosso país, e são datas importantes para que nós pudéssemos celebrar as festas. E é muito importante essas festas que nós celebramos. E eu creio que sim, tem 3 festas muito importantes que nós não podemos deixar de celebrar. Isso também está lá com os judeus também. São 3 festas importantes também que eles celebram naquele lugar, nesse período. E uma das 3 festas que eu tenho até nem medo de falar para vocês se é certo ou não, mas são 3 festas. A primeira, que nós podemos dizer que é a festa do tabernáculo. Segunda, é a festa de Pentecostes. Terceira, é a Páscoa. São 3 festas muito importantes para que nós celebramos e vivemos esse momento importante no nosso meio. E eu vou falar uma coisa para você, que querer uma coisa tão gostosa, grande, crente gosta de festa. Né? Festa, né? Quando sai festa, todo mundo se une, todo mundo se alegra. Né? Principalmente quando tem uma comida, né? Uns fogos, né? Umas bebidas, né? Uns refrigerantes, a gente se alegra, né? Vem para a festa. Né? Mas o que eu queria trazer importante para você é que essas festas são algo muito diferente. Essas festas são algo que move o coração de Deus, porque são celebradas, porque lembrando a importância de Deus, sobre aquilo que Deus atuou e atua até hoje no nosso meio. E uma da grande importância que eu queria deixar é a festa da Páscoa, que é muito importante essa festa, que seria uma festa muito poderosa, principalmente nos dias de hoje que nós cultuamos. E nós podemos ver que naquela época, quando os judeus celebravam festas de Páscoa, naquela época, praticamente era o sacerdote que controlava todo o ritual, toda a celebração daquela festa que o sacerdote fazia, porque era uma festa importante para eles. Era uma festa que vinham os judeus de todo lado da terra, vinha aqui até Jerusalém para cultuar aquela festa, porque ali era algo muito poderoso. E algo que acontecia por trás dessa festa, que era algo celebrado, que somente o sacerdote e aqueles que iam para essa festa, para a preparação daquela celebração, que o sacerdote ele tinha que preparar um cordeiro. E o cordeiro ele tinha que ser puro. O cordeiro ele tinha que ser sem mancha. O cordeiro ele tinha que estar sem mácula. O cordeiro tinha que ser diferente de todos os cordeiros.
E era algo que o sacerdote tinha essa incumbência de fazer para que pudessem fazer essa celebração. E através desse ato dessa celebração do sacerdote, ali é onde acontecia a remissão de pecados sobre aqueles que estavam ali para receber essa celebração. Mas uma coisa interessante também que tinha a segunda parte. A segunda parte, quando aqueles que iam adiante do sacerdote para receber essa parte dessa celebração, para receber o perdão dos seus pecados, eles também tinham que estar preparados também para chegar diante do sacerdote, para que aquilo acontecesse, aquela cerimônia acontecesse, para que eles recebessem o perdão. E algo que eles tinham que se preparar, até a questão das suas vestes, eles tinham que chegar e fazer as suas vestes, eles tinham que tecer as suas vestes, que acontecia durante o ano, eles tinham que fazer a sua roupa, e algo que eles tinham que fazer, a veste, que era um linho branco, para que eles pudessem se aparecer diante do sacerdote. E essa veste branca que se aparecia, que era o linho, que ele se aparecia diante do sacerdote, também ele tinha certos requisitos, que ela tinha que ser limpa, que ele tinha que ser puro, que ele tinha que estar em perfeita ordem, para que ali eles pudessem também estar recebendo o sacrifício do cordeiro, para que eles fossem perdoados. E diante dessa situação, o sacerdote subia até o altar, e geralmente o altar dava em torno de 2,95 metros, que fala assim que é um número, é uma metragem meio bem específica, que fala que o sacerdote subia nesse altar. E quando esse sacerdote subia nesse altar, ele pegava o cordeiro que ele já tinha preparado, já tinha separado para aquele ato cerimonial, diante daqueles que estavam ali para receber o perdão dos seus pecados. Ele imolava e sacrificava o cordeiro na frente, em cima do altar. E quando ele sacrificava, ele pegava e aspergia o sangue sobre todos aqueles que estavam debaixo, para que ali fossem, recebessem o sangue e fossem perdoados. E através de uma gota de sangue que caísse só sobre aqueles que estavam ali debaixo para receber o perdão, era suficiente para que o perdão chegasse até a ele e chegasse até o seu familiar também, que estava ali representando a sua família. E nós podemos ver que esse era o ato que o sacerdote fazia naquela situação, naquele ato. E justamente era o período que Simão Sirineu estava ali. E Simão Sirineu, nós podemos ver que o nome dele não é Sirineu, o nome dele é Simão. Sirineu é um lugar onde é uma província, um lugar, uma colônia, de muito longe que ele estava de Jerusalém. E ele tinha chegado até aquele lugar para participar daquela festa. E nós podemos ver que a distância que Simão chegou até aquele lugar era em torno de 1.600 quilômetros para que ele chegasse até ali, para que ele participasse daquele ato. E é uma coisa tão interessante que ele era da costa África do Norte. Ele era de uma outra região, que ele era diferente daqueles que estavam ali. Justamente, talvez até pela cor dele. Ele era uma cor talvez escura, talvez uma cor negra, que aqui onde convivia ali em Jerusalém, aqueles judeus ali, ele era bem clarinho. Então eles tinham, ele não tinha tanto privilégio naquele povo, porque ele era diferente daquele povo. E quando ele chegasse até o lugar para receber o perdão dele diante do tabernáculo, e ele poderia ser recusado, porque eles olhavam ele e falavam assim: vai embora daqui, vai embora desse lugar, você é diferente de nós. Então muitas vezes acontecia que ele podia voltar para a sua casa e não participar totalmente da cerimônia. Somente aqueles que estavam ali, que eram daquela região, que poderia
que recebia aquele perdão. Mas uma coisa interessante que acontece nesse processo de tudo que está acontecendo, o que aconteceu com ele. E eu fico imaginando assim que quando Simão Sirineu resolveu vir para aquele lugar de Jerusalém, até a própria família dele pode ter falado: ah, você vai lá, eles vão dar a porta na cara, eles não vão querer te receber, talvez você não vai participar dessa cerimônia. Mas ele não desistiu, ele não desiste, ele fala: não, mas eu vou assim mesmo, eu vou até lá. Mas algo extraordinário ia acontecer na vida desse homem naquele lugar, que nós podemos ver que aquele momento que ele estava ali, naquela situação, vivendo ali, e muitas vezes isso, irmão, acontece conosco. Isso está voltando para nossos dias de hoje. A vida da gente chega a voltar para receber algo de Deus, para a gente buscar algo de Deus. Muitas vezes, lugares que chegamos, às vezes nós somos rejeitados, às vezes nós somos talvez recebidos de uma maneira diferente. Mas eu vou falar para você: um crente diferente, ele é diferente mesmo. Porque o crente diferente, ele é cheio do poder de Deus. O crente diferente, a glória de Deus se manifesta. O crente diferente, ele é porque Deus atua sobre a vida dele. E muitas vezes essas pessoas, quando não têm essa visão daquilo que estão vivendo, ele pode chegar e se separar de você, fazer uma diferença de você, e achar que você não é digno de estar ali para receber a palavra, para receber o perdão de Deus. Muitas vezes acontece isso em determinados lugares, que eles não te trazem junto para que você também possa receber. Mas nós podemos entender que essa passagem, quando Simão Sirineu estava naquele lugar, foi um momento marcante para a vida dele. Que aquelas pessoas que estavam ali, vivendo aquele momento de festa que estava ali para acontecer, naquele período, que era o período da Páscoa que estava ali para acontecer. E nós podemos ver que Simão Sirineu estava ali naquele lugar, esperando o momento certo para entrar até o tabernáculo para receber então o perdão que ele tinha ido lá buscar. E é uma coisa tão interessante que Simão Sirineu, ele viajou, ele chegou na sexta-feira mesmo, o dia que estava marcado para ele chegar, porque no sábado ele não podia viajar, o sábado ele tinha que esperar. O sábado ninguém se movimentava naquele lugar, porque era algo tradicional que os judeus se atentam, eles não movimentam. E domingo ele já era tarde, para ele talvez chegar ao local para receber aquilo que ele tinha ido buscar. E nós podemos ver que então Simão Sirineu, ele chega na sexta-feira, aquele momento marcante para a vida dele. E é uma coisa tão interessante que ele estava ali se preparando então para entrar até o templo, para receber o perdão do cordeiro que estava para ser sacrificado ali, através do sacerdote. Mas uma coisa interessante é que ao mesmo tempo que ele estava ali, algo estava acontecendo naquele lugar. Nós podemos ver que tinha algo que estava sendo sacrificado lá. Estava sendo sacrificado naquele lugar, naquela sexta-feira. E nós podemos entender que aquela passagem ali, quando nós podemos ver que aquela região era tomada pelos romanos que tomavam conta daquele lugar de Jerusalém. E uma coisa interessante que aquilo que acontecia ali, os romanos geralmente eles sacrificavam as pessoas e colocavam na cruz para humilhar aqueles que estavam ali, para que aquilo ali pudesse constranger a vida deles, para humilhar a vida daqueles que estavam ali para buscar o perdão. Então, quando a gente vê essa parte que Simão Sirineu estava ali naquele momento, ele estava aguardando o tempo para entrar dentro do templo para receber o perdão. Mas algo diferente acontece naquele momento. Quando ele estava ali, ao sacrifício que estava acontecendo lá atrás, quando Jesus chegou com a cruz que ele estava carregando, chegou aquele homem perto de Jesus, e quando iam levando, tomaram certo Simão
sirineu que vinha ao campo. Puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Aleluia. Vão passar uma cruz para Simão. Mas uma coisa eu falo para você: quando chamaram Simão para que ele pudesse levar a cruz, ele deve ter tido alguma maneira assim meio preocupante, porque se as vestes dele se sujassem, ele não ia poder entrar no templo para poder fazer o sacrifício, o perdão, para receber o perdão, porque as vestes dele tinham que estar limpas para entrar no templo. E a maneira que ele olhou aquele homem que estava ali ao chão, que estava ali todo ensanguentado, que estava ali todo humilhado, com as suas roupas rasgadas, com a maneira assim de depressivo, aquela situação que ele estava ali. Simão não reconhecia, não sabia quem ele era, aquele homem. E aquele sangue, ele sabia que se chegasse até ele não conseguiria entrar no templo. E justamente naquele momento, quando Simão se deu, chega e pega no pé da cruz, não é ele que é tomado pelo amor de Deus. Jesus pega Simão e abraça ele. É ele que chega até Simão e abraça Simão. E no momento que isso é feito, todo aquele sangue que estava em Jesus, justamente também passou para também Simão. E aquela situação ele não entendia por que estava acontecendo ali, mas ele estava sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele sangue tomou conta dele. E a gente olhando por essa situação, conhecendo como Jesus veio e como Jesus é, e para que ele veio para nós sabemos que o perdão dele já estava sendo perdoado pelo Cordeiro, porque o Cordeiro estava ali, porque Jesus estava ali sobre a vida dele. Ele não precisava entrar no templo para receber o perdão, porque o perdão dele já estava acontecendo naquele lugar, onde Jesus estava ali, onde o Cordeiro estava ali se manifestando para que ele fosse perdoado. Glória a Deus. E um momento tão curioso que nós podemos ver que muitas vezes a gente tem uma maneira religiosa para a gente viver, andar com a busca com Deus. E a maneira que Jesus está aqui hoje, nesse momento, eu creio que o sangue dele está sobre este lugar, sobre a tua vida aqui também, para que os teus pecados sejam perdoados, para que você seja renovado, para que você seja transformado, para que você seja curado pelo poder em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! E nós podemos ver que Simão Sirineu estava naquele momento que ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Ele não imaginava que aquilo que estava acontecendo sobre a vida dele. Ore, calamassuri, canta, lamanaias. Mas nós podemos entender o seguinte: que o poder de Deus estava ali, que o Senhor estava ali, antes mesmo que ele chegasse até Jesus. Mas Jesus chegou até ele. Jesus abraçou ele. Jesus quis ele. Aleluia, glória a Deus. E nesse momento eu falo para você que está aqui nesta noite, assim como aquele homem que levou certa distância para ter um encontro verdadeiro, para ter encontro, para receber o perdão dos seus pecados, para ser transformado, para ser renovado pelo poder do nome de Jesus. Assim também você está aqui nesta noite. E eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele veio a este lugar. E que nesta noite você está aqui. Você recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Você recebe a salvação sobre a tua vida. Você recebe a cura da tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore, calamassuri, canta, lamanaias. Aleluia, santo, santo, santo. E que nós podemos entender que a presença do Espírito Santo, que a presença do Senhor, ele está em qualquer lugar. Às vezes aquele sirineu estava esperando que até o templo para poder receber o perdão do pecado dele. Mas o perdão do pecado dele estava ali no pé da cruz, onde ele estava naquele lugar, onde estava
estava, da sua casa, do seu lar, Ele levou para receber ali, e ali Ele levou para a sua casa, ali Ele levou a cura, Ele levou o perdão para dentro da sua casa. Eu acredito que muitas vezes Ele pode ter chegado até a sua casa, e talvez o seu familiar, olhando Ele naquela situação, deve ter imaginado: nossa, que isso que aconteceu? Será que esse homem matou alguém? Será que esse homem tirou a vida de alguém? Mas não era todo o poder de Deus que estava sobre a vida. Aleluia. Era o poder de Deus, era o perdão que Ele já tinha recebido. Glória a lá Deus. no altar, na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. O perdão de Deus sobre a tua vida é na cruz do Calvário. É ali que o Senhor te perdoou, é ali que o Senhor levou toda a maldição, é ali que o Senhor te curou, é ali que o Senhor renovou, é ali que o Senhor te deu vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E nós podemos entender que a presença do Espírito Santo, ele se move no nosso meio, aonde tem o trabalhar da sua vida, aonde tem o mover da sua presença do Espírito Santo na tua vida, onde Ele conhece o teu coração, a profundeza do teu coração. Ele sabe que aquilo que você vem aqui nesta noite para buscar, Ele tem algo especial aqui na noite para você, aqui que você vem buscar. Eu creio que o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós podemos finalizar esta palavra com a presença desse homem que talvez muita gente não leva muita importância, que esse homem foi colocado na Bíblia. Mas olha que coisa maravilhosa, que a presença desse homem que estava ali, que ele carregou, que ele ajudou a carregar a cruz do Calvário. Ele ajudou o Senhor a carregar a sua cruz. Ore, calamassuri, canta, alamanaias, e ele recebeu o perdão para a sua vida, ele recebeu a salvação para a sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim eu falo para você nesta noite: não tenha medo, busque o Senhor, carregue a cruz, carregue, assim como o irmão Simeão fez. Ele recebeu a cura, ele recebeu a salvação. Assim eu falo para você nesta noite: não tenha medo, não tenha medo de trocar as vestes do Senhor, quer colocar vestes limpas sobre a sua vida. Ele quer que o sangue dele se transborde sobre a tua cabeça, para que o poder dele seja manifestado. E que nesta noite você fique com esta palavra, uma palavra de bênção, uma palavra de transformação para a sua vida, uma palavra que o poder de Deus venha se manifestar, uma palavra que você veio buscar, porque o Senhor é aquele, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo eternamente, e Ele não para, Ele não muda, e aonde Ele viveu lá no passado, hoje também está aqui, e Ele está sempre eternamente agindo e poderosamente no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor. Você que está nos acompanhando pela live, que você receba essa palavra, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de perdão para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus. Que você seja renovado, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje nesta noite, de poder estar falando no nome do Senhor, de poder estar glorificando o nome do Senhor na casa dele. É um momento de muita alegria, nós podemos estar aqui como igreja, estar aqui com a presença do Senhor, do Espírito Santo, que Ele venha agir poderosamente sobre a vida dele. Eu queria que o irmão colocasse em pé neste momento, queria chamar o irmão Júlio aqui também para trazer um louvor para nós, para que o poder de Deus se manifeste no nosso meio, que a presença do Espírito Santo venha trabalhar sobre cada um, venha trabalhar sobre cada vida aqui nesta noite. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, glorifica o Senhor. Você que está aí acompanhando a nossa live, que o Senhor venha estar poderosamente agindo sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus, Santo Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo venha envolve no nosso meio aqui, Senhor Jesus, poderosamente, Pai. Onde calamaçu, canta lamanais, aleluia, 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 aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Glória, Eu agradeço pela oportunidade desta palavra na casa do Senhor. E você que está nos acompanhando aqui nesta noite, que você fique com essa palavra, onde o poder de Deus se manifesta, onde o poder de Deus chega até a sua casa, e vidas sejam curadas, sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Assim nós oramos.